Olá pessoal, bom dia! Agora a gente vai ver a nossa videoaula, a correção de nossa provinha bimestral, ok? Então, a gente começou tratando da palavra ferro, do alimento, né? Ferro, tá? É assim, quando a gente tratou das questões relacionadas ao sangue, todos nós sabemos que a gente precisa ter uma boa alimentação para que o nosso corpo fique forte, fique saudável, tá? E uma das coisas que a gente precisa consumir é ferro, tá? E onde que a gente encontra esse ferro necessário? Olha, no feijão, que todo mundo sabe disso, e também nas folhas verdes, tipo alface, couve, essas coisas assim, tá bom? Portanto, não vá botar cara feia para consumir esse tipo de alimento. Coma assim, que ele é muito saudável, é um nutriente necessário, é ferro, e fica a dica principalmente para as meninas, pois devido ao ciclo menstrual, tá, elas perdem mensalmente uma quantidade de ferro. Portanto, não só as meninas, mas os meninos também precisam consumir bastante alimentos ricos em ferro. Fica essa dica, tá bom? As outras questões tinha três palavras parecidas, não duas, né? Que era artérias e capilares, tá? Assim, os nossos vasos sanguíneos, né? Eles se diferem nos mais finos, nos mais grossos, tá? E os mais grossos são chamados de artérias. Por que são artérias? Porque elas contêm ar. Olha só as primeiras duas letras dessa palavra, né? Artérias. Então, quando o sangue sai do coração, quando o coração joga o sangue para correr o corpo, tá? Ele vai, passa pelo pulmão, pega um ar, né, um oxigênio, e ele sai distribuindo por todo o nosso corpo esse oxigênio para fazer com que a gente se movimente e tudo mais. Então, quando esse sangue corre todo o nosso corpo, deixando o oxigênio para a gente se movimentar e tudo mais, ele volta sem oxigênio. E quando ele passa de novo para a gente, pelo nosso coração e nosso pulmão, e vai fazendo tudo de novo. Sai do coração para pegar no pulmão, distribui no resto do corpo, volta sem nada, aí começa tudo outra vez. Então, as artérias são esses vasos sanguíneos que têm essa condição. Normalmente eles são mais grossos. Tem uma artéria, a aorta, ela é da grossura de um dedo polegar. Ela é bem grossona, né? Tem umas finas também, tá bem? As arteríolas, né? Mas na nossa questão de pedir para que a gente identificasse as artérias, né? Que são esses vasos sanguíneos maiores que contêm o oxigênio, o ar, né? A outra era para a gente identificar a palavra capilares, né? Os vasos sanguíneos bem fininhos que são chamados de capilares, tá? Olha, para você ter uma ideia, a palavra cabelo, né, que são os digamos assim, capilar, né? Ou seja, por que são vasos sanguíneos chamados capilares? Porque são tão finos, mas tão finos, tá? Que eles são chamados comparados com um cabelo, tá? Os capilares, né? Os vasos sanguíneos chamados capilares. A outra palavrinha, tá, que a gente veio tratando na prova, foi a palavra hipertensão. E também o contrário dela, que é a hipotensão. Hiper, de super, de grande, de muito. E hipo, de menos, né, de pouco. Tá? Portanto, a hipertensão é pressão alta. Tá? E a hipotensão é a pressão baixa. Tá? Às vezes a gente observa que os nossos avós, o pai, a mãe, não sei, ou até a gente mesmo, pode ter uma pressão alta. Tá? Então algumas pessoas tomam remédio para controlar isso daí. E algumas pessoas têm a pressão baixa, às vezes ficam um pouco sonolentos, um pouco meio assim, meio mole e tudo. E para tratar disso, existem os medicamentos e também alimentos, tá? Alimentos que servem tanto para quem tem a hipotensão aumentar um pouco, ou como quem tem hipertensão baixar um pouquinho, porque não é legal nenhum dos dois, tá? Tá bem? E um dos alimentos, tá, que a gente estava vendo também na prova, que fazem muito mal para a pressão, tá? Para quem tem pressão alta principalmente, é sal. Sal não é legal, ele aumenta mais ainda a pressão. Gordura também não faz bem, tá? E inclusive o açúcar, porque o açúcar vai, com o tempo, né, vai também se transformar em gordura e não é legal para o nosso sangue, para a nossa pressão, beleza? O outro item também perguntava quais coisas, né, no nosso dia a dia podia fazer mal para a pressão.
E aqui tinha três que fazem muito mal para a pressão, tá? Que é a preocupação, faz muito mal a gente ficar preocupado com as coisas, tá? Estresse é péssimo para a pressão, tá? A pessoa que é estressada, que é nervosa, isso não combina, tá? E raiva. Raiva, logicamente, também, tá? Pior do que o estresse, a raiva faz muito mal para o coração. Pessoas que têm muito estresse, muita preocupação, muita raiva, são capazes de ter mais facilidade de adquirir um AVC, que é um acidente vascular cerebral, de ter um ataque cardíaco, tá? A pressão aumentar demais, ter um derrame. Portanto, cuidado com a preocupação, cuidado com a raiva e cuidado com o estresse, tá bem? Na outra questão, havia um item falando aí a respeito de certos exames, tá? E quero só deixar bem claro, né, até por curiosidade também, tá? Que quando a pessoa faz um eletrocardiograma, eletrocardio, né? Ou seja, ela vai fazer um exame do coração, um eletrocardiograma, tá bem? O outro era um encefalograma, né, de cabeça, tomografia para detectar tumores, tá? E uma ultrassonografia, tá? Que também o que tinha a ver com a nossa questão era o eletrocardiograma, que tinha a ver com o coração, tá bem? No outro item se tratava de água, de líquido, tá? E eu observo muito que tem pessoas que não têm muito hábito de consumir água. E assim, a porção indicada de água são assim, 4 garrafas dessa por dia. Cada uma garrafinha dessa tem 500 ml. E 4 dessas vai dar 4 vezes 500 ml, ó, 2 litros, 2 litros, 2.000 ml. Portanto, o correto é 4 garrafas de 500 ml por dia. Ou, se você não puder fazer essa conta com garrafas desse tipo, você pode fazer com um copo, aquele copinho comum. Esse copinho ele tem em média 150 ml. E para você tomar 2 litros com esse copinho, é necessário que você tome 14 copinhos desse por dia. Mas se for aquele copo grande, aquele do suco, né? Sim, grandão, basta 7. Então, será se você está consumindo a água necessária? O tanto ideal? Então, se for no copinho, 14. Se for do copo grande, 7. Se for dessa daqui, 4. Então, fica mais essa dica para você ter um corpo forte, saudável, tá? Bem hidratado principalmente, tá bem? Na outra, na última questão, tratava, galera, sobre o mau funcionamento dos rins, até por conta também de falta de água ou de temperaturas muito quentes. Enfim, tá? Tratávamos da hemodiálise, tá? E assim, turma, hemodiálise é um problema que as pessoas que são acometidas por esse problema, elas sofrem muito. Porque para tratar dessa doença, tá? Ela precisa dessa insuficiência renal, tá? Ela precisa se deslocar para um local que tem uma máquina que possa fazer essa hemodiálise. Na nossa região mais próxima, onde tem, é em Sobral, tá? E para você fazer esse tratamento de hemodiálise, você tem que chegar lá no local que faz o exame, tá? O procedimento. Tem uma máquina que ela vai ligar em você um tubo, um fio, para filtrar o seu sangue. O seu sangue vai ser filtrado pela máquina, vai voltar para você, vai fazer aquele processo todo, tá bem? Ou seja, como o rim é quem filtra o sangue. E se ele não tá legal, tá? A máquina tem que assumir o lugar do rim. E para fazer isso, a pessoa precisa fazer 3 vezes por semana, tipo segunda, quarta e sexta. Então, geralmente a pessoa sofre aqui uma agulhada nessa região, ou, ou aqui, ou na perna. Ou seja, a pessoa 3 vezes por semana leva uma agulhada. E outra coisa, tem que ser a vida toda. Ou então, até o dia que você encontre uma pessoa que doe um rim para você. Tá? E que seja compatível a você também. Tem pessoas que, devido fazer tanta hemodiálise, né, já deixam um catéter, que é um tubinho, já ligado aqui no seu vaso sanguíneo, aí coloca esse esparadrapo e fica lá direto. Tá? Então, quando chega, para não ficar furando aqui, 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 em todo lugar assim do seu corpo, tá? Já fica certo, a pessoa só vai lá, coloca lá
os outros tubos que ligam e fazem essa filtragem do seu sangue. Então, hemodiálise é um problema sério, é um tratamento seríssimo que a pessoa tem que fazer a vida toda até que uma pessoa seja doadora, tá? E quando a gente tratou também desse capítulo, inclusive na prova, a gente tratou da pressão arterial. E esse aparelho aqui, tá? Que eu mostrei tanto na medição de pressão lá na farmácia, né? Com o meu amigo lá. Aqui é o esfigmomanômetro, tá? Que é a mangueirinha. E aqui é o estetoscópio, tá? É através dele que a gente vai, ao colocar aqui no ouvido, ouvir o batimento cardíaco através desse estetoscópio, tá? Você vai colocar no ouvido, tá? E ou auscultar, né? Aqui o seu coração, o batimento, tá bem? Mas como a gente está falando de medição de pressão arterial, tá? Você vai colocar, como eu fiz na videoaula, vai colocar aqui no braço, tá bom? E através dessa artéria aqui, tá, braquial, você vai poder ouvir ou sentir melhor a pulsação. Portanto, nessa medição de pressão, como eu fiz na videoaula, tá, ela indica se a sua pressão está alta, se está normal ou se está baixa. Portanto, é interessante que a gente chame a atenção aí dos nossos pais, dos nossos avós, tá? Ou até da gente mesmo, para sempre ter cuidado com a nossa pressão arterial, evitar comida salgada, evitar comida gordurosa, evitar açúcar, muito doce e, logicamente, né, a pessoa tomar os medicamentos necessários quando forem assim precisos e não esquecendo, nada de raiva, nada de estresse, nada de preocupação. Portanto, na próxima aula a gente vai tratar sobre o capítulo novo, próximo assunto. E para vocês, até mais. Tchau, tchau.